Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma sequência de questões aqui de outro assunto da banca Instituto I7, que é a mesma Instituto BRB. É a questão de média, cai em várias questões, tanto nível médio, fundamental e superior. Vocês vão ver aqui a diferentes formas de a banca cobrar. Então pessoal, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se puder se inscrever, eu agradeceria. Não esqueça também de deixar o like. Olha só pessoal, vou começar pela questão de nível fundamental. Foi da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. Essa questão aqui, na nossa lista que eu fiz aqui, é a segunda. Ela fala: João fez 5 provas ao longo do semestre e obteve as seguintes notas: 7,5, 8, 9, 6,5 e 8,5. Qual foi a média aritmética das notas de João? Então, pessoal, média é algo simples. A gente tem em mente média quando a gente estuda ou estudava em colégio, que tem média. Média nada mais é do que a gente juntar todas as notas e dividir pela quantidade de notas. Por exemplo, quando eu estudava, existiam 4 unidades. Então, tinha 4 notas que a gente somava e dividia por um determinado valor, que tinha que dar 5 para poder passar. Então, isso é a média. Então, como é que a gente faz essa média aqui com esses valores? Olha só, então a média é igual a... Então, a média nada mais é do que a soma de todos os valores. Então, quais são os valores? 7,5 ou 7,5 mais 8,0 mais 9,0 são os valores que ele deu na questão. Mais 6,5 mais 8,5. Tudo isso a gente soma e divide pela quantidade de valores. Quantos valores foram? Quantas notas foram? Foram 1, 2, 3, 4, 5 e divide por 5. Vamos fazer aqui do lado. Vou organizar a conta aqui. 7,5, 7,5 mais 8,0 mais 9,0 mais 6,5 mais 8,5. Então eu tenho que somar tudo. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Coloco 5, subo 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 8, 16. 16 com 9, 25. 25 com 6, 31. 31 com 8, 39. Então, 39, coloco a vírgula embaixo da vírgula. 39,5 em cima. Então, a média é igual a 39,5 dividido por 5. Então, pessoal, quando vocês fizerem essa divisão aqui, essa divisão vocês têm que treinar, é divisão por vírgula, com vírgula. Vou colocar aqui só a organização. 39,5 dividido por 5. Essa divisão aqui, pessoal, para vocês fazerem, eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando, essa vírgula vocês têm que tirar. Para tirar essa vírgula, eu tenho que olhar quantas casas decimais eu tenho à direita, quantos números eu tenho à direita da vírgula. Eu tenho apenas um número. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento um zero aqui e tiro essa vírgula. Por que eu acrescentei um zero? Porque eu fazer a vírgula andar equivale a eu acrescentar um zero nesse lado de cá. Então, se eu acrescento um zero aqui tirando a vírgula, eu tenho que acrescentar cá. E se eu tivesse 2 números à direita da vírgula, eu teria que acrescentar 2 números também. Então, fazendo essa divisão aqui, pessoal, vocês vão encontrar o valor de 7,9. Então, a média é igual a 7,9. E 7,9, letra A, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos fazer outra questão aqui agora. Agora, pessoal, tem outro tipo de média. Essa média que eu fiz é a média tradicional, chamada média aritmética. Essa média aqui é a média ponderada. Veja o que a questão fala. Em um curso técnico, a média final é calculada com os seguintes pesos. Módulo 1, peso 2. Módulo 2, peso 3. Projeto final, peso 5. Um aluno obteve nota 7 no módulo 1, nota 8 no módulo 2 e nota 9 no projeto final. Com base nessas informações, a média final desse aluno é... Essa questão agora, pessoal, é um pouco diferente da anterior. Na anterior, a gente somou todos os valores. Só que nessa é um pouquinho diferente. Por que é diferente? Porque cada nota ela vai ter um peso diferente. E aí que vem a diferença. Então, como é que fica? Observe, a média vai ser igual à soma dos valores, a média normal que a gente fez na questão anterior. E agora, olha só, nota 7 no módulo 1. Então, vai ser 7... Só que é apenas 7? Não. Por quê? Porque o módulo 1 ele equivale a peso 2. Se o módulo 1 ele equivale a peso 2, quer dizer que eu tenho que fazer o quê, pessoal? Olha só, eu tirei 7 no módulo 1,
mais o módulo 1 ele equivale a peso 2. Então, vou multiplicar por 2. Por quê? Porque equivale a 2 vezes. Mas o resto é simples. Nota 8 no módulo 3. Então, 8... no módulo 2, perdão. 8 no módulo 2. O módulo 2 tem peso quanto? 3. Quer dizer que o módulo 2 eu tirando 8, quer dizer que vale 3 vezes. Então, vai ficar 8 vezes 3. Porque cada nota tem um peso diferente. Mas, qual é a outra nota? 9. É 9 apenas? Não, porque nota 9 no projeto final. Só que o projeto final ele fala que tem peso 5. Ou seja, esse 9 ele equivale ao peso 5 vezes. Então, por isso que eu faço 9 vezes 5. Então, observe que a única diferença da outra média é que eu tenho que calcular o peso. Ou seja, eu tenho que calcular quantas vezes ela vale mais. E agora eu vou dividir pela quantidade. Vamos olhar também. A quantidade vai ser 3? Não. Por que não vai ser 3? Porque se eu tenho que o daqui é peso 2, quer dizer que aqui é 2 vezes. Se eu tenho que esse é peso 3, quer dizer que aqui é 3 vezes. Se eu tenho que isso aqui é peso 5, quer dizer que é 5 vezes. Então, a quantidade vai ser 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Então, isso aqui vai ser tudo dividido por 10. Então, isso aqui vai ser igual a 7 vezes 2 vai dar 14, mais 8 vezes 3 vai dar 24, mais 9 vezes 5 dá 45. Tudo isso dividido por 10, eu repito. Então, continuando aqui, a média é igual. Vocês podem fazer aqui o passo a passo, pessoal. Aqui uma soma simples, mas eu vou fazer aqui de cabeça. Se eu errar, vocês podem corrigir também. 24 mais 14 dá 38. Vamos confirmar. 20 mais 10 dá 30. 4 mais 4, 8. Então, 24 mais 14, 38. 38 mais 40 vai dar 83. Vamos confirmar se é isso mesmo? Mais 45, perdão. 38 mais 45. 8 mais 5, 13. Coloco 3, subo 1. 4 mais 3, 7. Com 1 que subiu, 8. Então, isso mesmo. Então, em cima vai dar 83 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual. Aqui também a divisão, pessoal. Essa barra aqui, ela significa uma divisão. Não sei se eu falei no outro vídeo, mas sempre quando tiver essa barra aqui, ela significa uma divisão. Então, 83 barra 10 quer dizer que é a divisão 83 por 10. E 83 por 10, pessoal, vocês podem fazer aí o passo a passo, vai dar 8,3. E 8,3, olha só, letra C, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora vamos fazer questão de nível médio para vocês verem como é cobrado. Aqui agora, pessoal, tem uma questão de nível médio que foi para Jeremoabo, Bahia. Essa questão ela é semelhante à primeira que eu fiz para a Coité, para nível fundamental. Então, vocês observam que a banca, às vezes, ela cobra o mesmo nível em diferentes provas. Então, veja só. Valmir cursa ensino médio em uma escola de Jeremoabo. Durante 4 unidades, Valmir tirou as seguintes notas, respectivamente: 8,5, 6,2, 6,7 e 8,6. Considerando suas notas, qual é a média que ele obteve? Muito simples, pessoal, igual a primeira questão. Paralise o vídeo aí, tenta fazer. É semelhante à primeira questão que eu fiz. Pronto, se vocês paralisaram e tentaram, obteve qual resposta? Vamos fazer aqui para mostrar o passo a passo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as notas e dividir pela quantidade. Aqui ele já fala a quantidade, olha só, 4 unidades. Foi o exemplo que eu falei de quando eu estudava, que tinham 4 unidades, tinham 4 notas que eu tinha que somar e dividir pela quantidade e ver se passava de ano ou não. Então, aqui a média é igual a... Então, vou somar aqui. 8,5, vou organizar. 8,5 mais 6,2 mais 6,7 mais 8,6. Quantas unidades foram? Ele já deu na questão que é 4. Pronto. Essa soma aqui é muito simples, igual eu fiz, pessoal. Vou juntar tudo aqui. Novamente vou organizar aqui. 8,5, 6,2, 6,7 e 8,6. Fiz a organização aqui, pessoal. Vocês podem fazer aí o passo a passo. É uma soma simples. Quando vocês somarem aqui, isso aqui vai dar 30,0. Então, a média é igual a 30,0. Esse vírgula 0 nem precisaria, mas eu vou colocar só por colocar mesmo. Dividido por 4. Novamente, essa barra significa uma divisão. Só que ficaria 30 dividido por 4. Por que eu não vou colocar o vírgula 0? Porque esse 0 aqui à direita não acrescenta nada. Porque não tem nenhum outro número. Só tem apenas o 0. 30 por 4, pessoal. Vocês podem fazer o passo a passo aí. Mas quando vocês fizerem, a média vai dar igual a 7
7,5, que média é essa? Perdão, isso aqui está errado. A média, ela vai dar igual a 7,5. É isso mesmo, 7,5. Vamos confirmar? 3 por 4 não dá. Eu vou pegar o 30 todo. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28. Trago 28 para cá. Faço a subtração aqui. 30 menos 28 sobram 2. Como não dá mais, eu coloco uma vírgula aqui e um zero na resposta. 20 por 4 vai dar 5. Então, isso mesmo, 7,5. Então, 7,5, pessoal. Letra C, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos fazer outra questão de nível médio. Na verdade, aqui é outra questão de nível médio, pessoal, também de Coité. Olha o que a questão fala. Uma empresa precisa calcular a média de desempenho de seus funcionários ao longo de um trimestre. Os critérios avaliados são produtividade, peso 2, trabalho em equipe, peso 3, pontualidade, peso 1, resolução de problemas, peso 4. Aí fala, o funcionário Carlos obteve as seguintes notas de avaliação. Produtividade 7, trabalho em equipe 8,5, pontualidade 9 e resolução de problemas 8. Qual foi aqui cortou o M, pessoal, qual foi a média ponderada de desempenho? Então, quando ele fala média ponderada, a gente tem que entender que cada nota ela vai ter um peso, semelhante à questão, a segunda questão que a gente fez. Cada nota ela vai ter um peso, então eu tenho que fazer aquela parte que multiplica. Então, vamos avaliar. Olha só, vou botar aqui. Média vai ser igual à soma de todos os que ele fez. Produtividade 7, então 7,0. Só que eu tenho que olhar o seguinte, qual é o peso da produtividade? Olha a parte agora que a gente multiplica. Produtividade tem peso 2, equivale a dizer que é como se fosse 2 vezes. Então, vezes 2 mais, cadê produtividade? Trabalho em equipe, 8,5, então mais 8,5. Só que o trabalho em equipe tem peso quanto? Peso 3. Então, observe que se vocês seguirem o passo a passo, não é essa questão jamais, pessoal. E a banca ela tem várias questões desse tipo. Então, mais pontualidade. Pontualidade 9. 9,0. Pontualidade, qual é o peso? 1. Então, não preciso multiplicar por 1 que vai dar o próprio valor, certo, pessoal? Então, pontualidade peso 1 é apenas uma vez. Eu não preciso nem multiplicar. Mais resolução de problemas. Nota 8 vezes 8,0. E qual é o peso da resolução de problemas? Resolução de problemas, peso 4. Então, 8,0 vezes 4. Tudo isso dividido pela quantidade. Então, média é sempre assim, vai dividir por um determinado valor. Mas que quantidade é essa? É 1, 2, 3, 4? Não. Por quê? Porque cada um tem um peso. Então, a gente tem que calcular pela quantidade de peso, ou quantidade de vezes que vai ser repetido. Olha só, 2, 3, 2 mais 3, 5. Aqui é apenas 1, então 5 mais 1, 6. E aqui é 4, 6 mais 4, 10. Então, vai ser dividido por 10. Qual é o próximo passo? Média é igual. Eu multiplicar aqui de acordo com o peso. 7 vezes 2 vai dar 14. Mais 8,5 vezes 3. Como é que multiplica com vírgula? Vocês podem fazer ou de cabeça ou fazer aí o passo a passo. 8 vezes 3 vai dar 36. 8 mais 8, 24. Perdão, novamente a confusão. Por isso que vocês têm que fazer o passo a passo. 8 vezes 3 dá 24, que 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24. Só que não vai ser 24 porque tem essa fraçãozinha, então vai ser 25,5. Se eu errar aí, vocês corrijam aí, pessoal, que estou fazendo a conta de cabeça. Mais 9,0 mais 8 vezes 4. Agora sim que vai dar 36. 8 mais 8, 16 e 16 mais 16, 32. Olha só, estão atentos. 8, 8, 16, 16 mais 16, 32. Pronto. Tudo isso por 10. Então, pessoal, na hora da prova não tentem fazer de cabeça, porque a gente vai confiando na nossa cabeça e pode ter um ato falho e errar. Então, é bom sempre botar a continha no papel. 8 vezes 4, 32. Agora, simplesmente, eu vou somar tudo isso e dividir por 10. Vamos fazer o passo a passo. Vocês podem fazer a soma aí, mas eu já fiz a soma aqui. Então, pessoal, essa soma aqui, se vocês fizeram aí o passo a passo, ela vai dar 80,5. 80,5 por 10. Aqui, pessoal, vocês podem fazer aí da mesma forma que eu fiz a divisão por vírgula, mas em algumas provas, pessoal, quando tem um número dividido por 10, vocês só de olhar aqui, mesmo sem saber fazer a resposta, vocês podem imaginar qual vai ser a resposta. Por quê? Quando eu divido um número por 10, por 100 ou por 1000, o número em si ele vai ficar igual. O que muda
é vírgula ou zero se tiver para a esquerda ou não. Então, o 80,5 por 10 vai ser esse número aqui, o que vai mudar é a vírgula de local. Olha só, o único número que eu tenho, um 8, um 0 e o 5 é esse. Então a banca ela não complicou. Então tem alguns detalhes que nos facilitam. Eu não preciso saber fazer essa conta nessa questão aqui, porque a banca ela podia complicar e botar um exemplo assim, 805 aqui. E botar, por exemplo, um 0 aqui, para ficar 0,805. Aí poderia complicar, ó, 0,085. Poderia complicar. A gente falou, ó, eu não sei fazer, então eu não sei qual das opções. Mas a única que tem um 8, um 0 e um 5 é letra D, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos fazer agora uma questão de nível médio técnico, que é essa questão aqui, que é de Coité também. Olha só que é uma questão semelhante. Na verdade, pessoal, estou observando aqui agora que essa questão, ela do médio técnico, ela é a mesma do nível médio. O que mudou foi a estrutura. Olha só, uma empresa precisa calcular a média, uma empresa precisa calcular a média. Então só mudou a estrutura. Então essa questão aqui, ela é igual. Então vamos pular agora para a questão de nível superior, certo? Então, como vocês podem ver, pessoal, essas questões eu não havia respondido ainda, estou respondendo aqui com você, então vocês podem até acompanhar o tempo que eu estou fazendo para ter uma base, certo? Então vamos lá. Questão aqui de Jaguaquara, nível superior, ela fala: um jogador de futebol participou de 3 campeonatos distintos com diferentes números de jogos e média de gols. Campeonato estadual jogou 10 partidas com média de 0,8 gol por jogo. Campeonato nacional jogou 20 partidas com média de 1,1 gol por jogo. Torneio internacional jogou 5 partidas com média de 0,6 gol por jogo. Qual foi a média ponderada geral de gols por jogo do jogador considerando todos os campeonatos? Então, muito semelhante à questão anterior, ele falar em média ponderada, você já sabe. Vocês vão botar M é igual, aí vai ter que multiplicar. Olha só, 10 partidas com média de 0,8. Então, quem vai ser primeiro agora? Vai ser 0,8. Por quê? Porque no final ele quer a média ponderada geral, ou seja, a média de todas as médias. 0,8 gol por jogo. Mas quantos jogos foram? Olha aqui, 10 partidas. Então a quantidade de jogos vai ser 10. Mais, qual é o próximo? 1,1. 1,1. Quantas vezes 1,1? 1,1 gol por jogo. Mas quantos jogos teve? 20. Então 1,1 vezes 20. E o próximo, 0,6 mais 0,6 gol por jogo. Quantos jogos tiveram? 5 partidas. Partida e jogo é a mesma coisa, então vezes 5. Dividido por quanto, que a média final vai ser a quantidade de partidas que ele teve. 10 mais 20, 30. 30 mais 5, 35. Então a média é igual. E agora, como é que a gente faz? Mesma coisa, multiplicar 10 vezes 0,8, 1,1 vezes 20 e 0,6 vezes 5. 10 vezes 0,8 vai dar 8. Mais 1,1 vezes 20 vai dar 22. Lembrando que vocês têm que fazer o passo a passo aí, viu, pessoal? Porque nossa mente é falha e uma prova é muito importante que a gente dedica tempo, dedica estudo. Então, se a gente vacilar por besteira, a gente perde boa parte de nosso tempo. Mais 0,6 vezes 5 vai dar 3. Pronto, fechando aqui, tudo isso dividido por 35. Então, quando eu somar aqui 22 mais 8 dá 30, 30 mais 3, 33, dividido por 35. Olha só, quando vocês fizerem esse passo a passo, essa divisão aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 0,94. E 0,94, olha só, letra C. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos agora fazer nossa última questão. Última questão aqui agora, pessoal, também de nível superior de Conceição do Coité, ela fala: em uma universidade, a nota final de um estudante em uma disciplina é calculada da seguinte forma: a prova teórica tem peso 3 e o estudante obteve 80 pontos. A prova prática tem peso 2 e o estudante obteve 90 pontos. O trabalho final tem peso 5 e o estudante obteve 75 pontos. Desta forma, qual é a média aritmética simples das notas obtidas? Qual é a média ponderada, considerando os respectivos pesos das avaliações? Assinale. Aqui agora, pessoal, observa que ele pede as duas médias. Olha só,
qual é a média aritmética simples e qual é a média ponderada? A média aritmética simples, pessoal, a gente vai desconsiderar os pesos. Então, vocês têm que prestar atenção quando ele pede média ponderada e média simples. A aritmética simples, simplesmente eu vou somar os pontos e dividir pela quantidade que teve. Eu não vou levar em consideração o peso que cada ponto teve, que cada prova teve. Então, ele fala, a prova teórica tem o peso 3 e o estudante obteve 80 pontos. Então, para calcular a média aritmética simples, eu vou apenas considerar o 80 pontos, assim como aqui o 90 e o 75. Então, vamos lá? Então, a média, botar o S de simples, é igual a 80 mais 90 mais 75, novamente, porque eu não estou multiplicando, porque ele não quer a ponderada. A ponderada é a que a gente leva em consideração o peso de cada nota. Então, a média é igual. Quando vocês fizerem essa soma aqui, bem passo a passo novamente, ela vai dar 245, perdão. 245. E vou dividir por quanto? Pela quantidade simples. 1, 2, 3. 3. Quando vocês fizerem novamente, pessoal, ela vai dar o quê? Vai dar 81,66, que vai ser aproximadamente 81,67. Apenas com essa resposta aqui, pessoal, média simples, a gente já teria duas opções de resposta para chutar, se nós não soubéssemos fazer a outra média. Olha só, ou letra A ou letra C, 81,67. E agora, como eu encontro a média ponderada, agora eu vou ter que levar em consideração os pesos de cada nota. Então, a média, botar um pezinho aqui de ponderada, é igual. Primeira prova foi 80 pontos. Só que 80 pontos teve peso 3. Por que eu estou multiplicando? Porque a média é ponderada. Eu tenho que levar em consideração a quantidade de peso ou a quantidade que se repete. Depende da forma que a pergunta é. 80 vezes 3 mais 90 pontos na segunda. Só que a segunda, cada uma teve valor 2. Peso 2 vezes 2. Mais 75 pontos na terceira. Só que cada uma teve peso 5. Então, 75 vezes 5. Tudo isso dividido por quanto? É por 3? Não, é pela quantidade dos pesos. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, isso aqui vai ser dividido por 10. Então, a média ponderada é igual a 8 vezes 3, 24. Mais 24, só que aqui não é 8, é 80. Então, fica 240. Vou botar o mais aqui. Mais 90 vezes 3, 90 vezes 2, 9 vezes 2, 18. Só que como é 90 vai dar 180. 90 vezes 2, 180. Mais 75 vezes 5. Que vai dar 275? Não, 375. Pronto. Tudo isso dividido pela quantidade 10. Faz essa soma toda aqui, pessoal. Então aqui, média ponderada vai ser igual. Quando vocês somarem tudo isso aqui, pessoal, vai dar quanto? 795 por 10. Olha a dica que eu falei, pessoal, de se a gente não souber fazer essa divisão, o que é que eu faço? Eu vou olhar que o número, quando eu divido por 10 ou por 100, vai permanecer o mesmo número. O que vai mudar é aparecer uma vírgula em um determinado lugar. Onde é aqui nessas duas opções que eu tenho um 7, um 9, um 5? É aqui, ó, 795, só que tem uma vírgula. Por que essa vírgula apareceu? Porque foi dividido por 10. Então, essa dica é muito importante, pessoal. Quando vocês estiverem em uma prova, tiver um número dividido por 10, por 100 ou por 1000. Só acontece quando é isso. A estrutura do número ele vai continuar a mesma, os números vão ser o mesmo. O que vai mudar é aparecer uma vírgula aqui ou aparecer um zero desse lado. Só isso, mas os números são iguais. Então, 79,5, letra C. Pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.